Nós dois passamos por uma situação muito foda por causa da esquerda, por causa do senhor Jean Willis e por causa da dona Sâmia Bonfim, que hoje é deputada federal comigo lá em Brasília, porque, porra, eu fui contar uma piada no seu programa, você lembra disso? Lembro, claro que lembro. E contei essa piada e o Jean Willis estava assistindo e ele resolve tirar a Band do ar, processar você, pedir a sua demissão e a minha prisão. Eu acho, sim, eu lembro Você disso. lembra desse Claro episódio? que lembro, claro que Esse episódio lembro. marcou muito, porque durante muito tempo eu fiquei marcado como o Frota é o Frota por causa dessa história? Por causa dessa história. Porque eles quiseram falar que, porra, aquela história fictícia que eu te contei, eles quiseram transformar numa história real. Mas posso te falar uma coisa? Eu acho que eu tenho uma cagada nisso aí, viu? Eu acho que tem uma cagada minha de não ter deixado claro que aquela história não era de verdade. Pois é, mas... Eu acho que uma cagada minha, talvez também sua na maneira de contar. Eu acho que a gente não deixou claro que aquilo era uma história do show. E eu, inclusive, fiz um meia-culpa depois disso. Eu lembro disso. E foi muito claro, dizendo assim, gente... Eu não trago o Frota aqui pra contar a história do Chapeuzinho Vermelho. Claro. O Frota tem as histórias dele. Claro. Mas foi cagada minha não ter explicado que essa história era uma história fictícia, que isso nunca tinha acontecido. Porque realmente a história era pesada. Mas ok, eu também conto um monte de história pesada. Eles transformaram isso numa narrativa que quase parecia verdadeira. Chegou um momento que eu fiquei até com medo do Gugu achar a Mãe de Santo e trazer a Mãe de Santo no programa dele e falar, olha, encontrei depois de tantos anos a Mãe de Santo. Era uma história, só pra resumir rapidamente, era basicamente uma história que o Frota contava no show, em que ele transava com uma Mãe de Santo, a Mãe de Santo apagava no meio da transa. Era um negócio, era uma história, era uma história fictícia, mas era uma história pesada. Né? E foi muito difícil para mim nesse sentido, porque porra, foi muito tempo e a esquerda bateu muito nisso, até a hora que o Ministério Público me chamou e eu fui, sentei com os promotores, eles investigaram e o Ministério Público chegou à conclusão que era uma história fictícia e que eu não tinha crime nenhum, que eu jamais havia cometido esse tipo de crime. E arquivaram a história, em definitivo. Mas ainda assim o Ministério Público pediu que eu voltasse à Band para eu poder me desculpar. A promotora, como tudo que você fala reverbera muito, eu gostaria que você pegasse o tempo que você teve no Rafinha Bastos e fizesse num outro lugar. E fosse lá num outro programa e falasse que pedisse desculpas, e eu fiz. Sem problema nenhum.